Existe uma forma de escravidão que não depende de correntes, grades ou decretos externos. É uma escravidão que ocorre no silêncio da sua própria mente, toda vez que você sente que é obrigado a responder. É a tirania do estímulo imediato. A ideia persistente de que, se algo aconteceu no mundo, você precisa ter uma opinião, um comentário, uma defesa ou uma retaliação. Vivemos sob a ilusão de que a nossa dignidade depende de sermos rápidos, de sermos assertivos, de estarmos presentes em todos os campos de batalha que aparecem na palma da mão. A sensação é de que, se não nos posicionarmos em cada crise, em cada notícia, em cada provocação, estamos perdendo o controle ou perdendo o valor. Mas essa é uma ilusão perigosa. É o ruído mascarado de relevância. O que chamamos de estar conectado é, na verdade, uma forma refinada de estar refém. E se a verdadeira força, a única forma de recuperar a soberania sobre a própria vida, estivesse justamente no oposto? E se a liberdade começasse no instante exato em que você decide não reagir? O que aconteceria se você simplesmente deixasse o estímulo passar como quem vê uma nuvem atravessar o céu, sem sentir a necessidade de nomeá-la ou de intervir em seu curso? A soberania não é o domínio sobre o outro, é o domínio absoluto sobre a própria vontade diante do caos. Para encontrar o caminho de volta para si mesmo, precisamos olhar para um homem que conheceu os dois extremos da condição humana. Epicteto não nasceu livre. Ele viveu no século I, em Hierápolis, na Frígia, como um escravo. O seu corpo pertencia a outro homem, um senhor que, segundo relatos históricos, teria quebrado a perna de Epicteto por uma crueldade gratuita, um gesto de dominação física que marcaria o filósofo pelo resto de sua vida. Imagine a cena: um homem humilhado, vivendo em um cubículo sob a vigilância constante, com a liberdade física cerceada, vivendo em um mundo onde a vontade de um mestre era a lei absoluta. Epicteto poderia ter se perdido no ressentimento, na revolta ou na reação constante às injustiças que sofria todos os dias. Ele poderia ter passado cada segundo da sua vida desejando a ruína do seu opressor. No entanto, ele descobriu algo que ninguém, nem mesmo o mais tirânico dos senhores, poderia lhe tirar: o espaço interno. Ele percebeu que, embora não pudesse controlar o que lhe acontecia, ele era o guardião absoluto da sua interpretação sobre esses acontecimentos. Epicteto tornou-se o mestre da dicotomia do controle. Enquanto outros escravos, e muitos homens livres da época, desperdiçavam sua energia tentando mudar o imutável, Epicteto voltava-se para dentro. Ele ensinava aos seus discípulos que a vida é uma divisão constante entre aquilo que depende de nós, nossos pensamentos, nossas opiniões, nossas intenções e, fundamentalmente, nossa capacidade de escolher a resposta, e aquilo que não depende, como a opinião dos outros, o destino, o clima ou os atos alheios. Para ele, a agitação do mundo, as guerras, os banquetes luxuosos e as crueldades dos tiranos eram apenas um ruído externo. A liberdade, a paz, a ataraxia só poderiam ser encontradas na decisão consciente de não entregar a alma ao primeiro impulso que um evento externo tentasse disparar. Ele provou com sua própria existência que um homem pode ser um escravo e ainda assim ser o único indivíduo verdadeiramente livre naquela sala. Vivemos hoje na era da prontidão. A tecnologia removeu a distância física entre os acontecimentos e a nossa psique. Antes, uma ofensa, uma notícia ou uma provocação levavam tempo para chegar até você. Havia um hiato, um intervalo natural de processamento. Hoje, esse hiato foi eliminado. Você acorda e, antes de tocar o chão, já está reagindo a uma notificação, a uma urgência alheia, a uma opinião de alguém que você nem conhece. A nossa mente tornou-se um reflexo pavloviano.
Um estímulo toca, nós reagimos. É um ciclo de curto-circuito constante. Imagine o homem moderno, sentado à mesa de café, o rosto iluminado pela luz azul da tela, os olhos correndo por comentários de estranhos, o pulso acelerando, a mandíbula tensionando. Ele não está ali. Ele está em 30 lugares ao mesmo tempo, reagindo a 30 estímulos que não lhe dizem respeito, perdendo a própria vida no processo. Essa reação constante tem um custo que raramente calculamos, o custo da nossa própria identidade. Quando você reage a tudo, você deixa de ser o autor da sua vida para se tornar uma extensão do comportamento dos outros. Se alguém te irrita e você responde com a mesma irritação, você entregou a sua paz para essa pessoa. Você permitiu que a vontade alheia ditasse a sua química cerebral. Você se tornou um fantoche cujos fios são puxados por qualquer um que saiba como apertar o botão certo da sua indignação. É isso que Viktor Frankl, séculos depois, definiu como o espaço entre o estímulo e a resposta. Ele dizia que nesse espaço reside o crescimento e a liberdade humana. A tese filosófica aqui é simples, mas brutalmente difícil de aplicar. Não reagir não é passividade. Pelo contrário, é o exercício de poder mais alto que existe. É o ato de suspender o julgamento. Quando você recebe uma crítica, a sua primeira reação, aquele impulso visceral de se defender, de atacar de volta, de explicar, de se justificar, é um mecanismo animal de sobrevivência, um resto de evolução que já não serve para a vida civilizada. Mas a sobrevivência do ego não é o mesmo que a vida de um homem livre. O homem livre não sente a necessidade de se explicar para o ruído. O homem livre sabe que, se ele for arrastado para dentro de cada discussão, se ele for seduzido por cada provocação, ele acabará se tornando exatamente o tipo de pessoa que ele despreza. Alguém governado pelas circunstâncias, alguém cujas emoções são controladas por fios invisíveis que o mundo puxa a cada minuto. A sua opinião sobre o que não importa é o peso que impede o seu barco de navegar. Como traduzir isso para o seu dia sem cair na frieza cínica, mas buscando a lucidez estoica? Imagine a cena. Uma mensagem chega ao seu celular. Ela traz um tom que te incomoda, uma cobrança que te parece injusta ou um comentário que fere o seu orgulho. O seu corpo reage, o peito aperta, os batimentos cardíacos aumentam, o polegar já paira sobre o teclado para digitar uma resposta cortante. O que fazer? A prática da não-reação começa no corpo. É o silêncio físico. Você não precisa responder agora. A ideia de que rapidez é sinônimo de importância é uma armadilha moderna desenhada para capturar sua atenção. Respire. Deixe a notificação ali. Saia do celular. Deixe o estímulo assentar no vazio. Quando você pausa, você retira o poder de quem te provocou. Você devolve a si mesmo a autoridade sobre o tempo. Aquele impulso de responder que parecia uma necessidade urgente, após 10 minutos de silêncio, muitas vezes revela-se apenas um eco vazio. Outra aplicação. Em uma reunião ou em uma conversa pessoal, quando alguém lança um julgamento ou uma opinião que te irrita profundamente, a tentação é a contraofensiva imediata. Experimente o silêncio de 2 segundos. Olhe para a pessoa, observe a sua própria irritação nascendo como uma onda que tenta te derrubar e deixe-a passar. Não lute contra ela, apenas observe-a. Pergunte a si mesmo: se eu responder agora, a minha resposta será fruto de uma verdade ou apenas do meu desejo de vencer a discussão? Muitas vezes, ao esperar, você percebe que a provocação não merece o seu esforço, ou que a melhor resposta não é uma palavra, mas
Uma calma que desarma o interlocutor. Não é sobre engolir sapos, é sobre escolher o que você vai digerir. Você não precisa ser o espelho das inseguranças alheias. Quando alguém tenta te puxar para o ruído, seja a rocha que não se move, isso não é ser passivo, é ser inabalável. A longo prazo, isso transforma sua presença. As pessoas percebem que você não é uma marionete do ambiente. E, mais importante, você percebe que a sua paz não é algo que alguém possa lhe tirar. Ela é algo que você escolhe manter, mesmo no meio da tempestade. Ao final do dia, você notará que o seu cansaço mental diminuiu drasticamente, pois você parou de gastar energia com o que nunca esteve sob o seu controle. Neste estágio, o que estamos buscando não é uma ferramenta de produtividade, mas um modo de existência. A nossa ansiedade, em grande parte, nasce dessa sensação de que estamos sempre em dívida com o mundo. Dívida de atenção, dívida de reação, dívida de engajamento. Vivemos como se estivéssemos em uma fila de espera infinita, onde a nossa vez de falar nunca chega, mas a obrigação de ouvir o ruído é permanente. Byung-Chul Han descreve a nossa sociedade como um ambiente de exaustão, onde a pressão pelo desempenho contínuo nos impede de contemplar, de parar, de ser. Quando você se recusa a reagir, você está, de certa forma, se retirando desse sistema. Você está reivindicando o direito ao ócio, ao silêncio, à observação. Epicteto, mesmo nas piores circunstâncias, não permitia que a sua mente saísse de sua própria guarda. Ele sabia que o império poderia cair, que o Senhor poderia mudar, que a dor física poderia ser intensa, mas que, se ele mantivesse o seu centro, ele ainda seria o dono do seu próprio destino. O mundo, para ele, era um cenário externo. O que acontecia ali não definia quem ele era. Pare por um momento e considere de quantas coisas você abriu mão hoje apenas para satisfazer a urgência de reagir. Quantas horas da sua paz mental foram sacrificadas no altar de um comentário, de uma notícia negativa, de uma discussão inútil? A vida acontece no intervalo. Entre o que te fazem e o que você faz com o que te fazem, existe um vasto espaço de possibilidades. É ali que a sua humanidade se define. É ali que você deixa de ser um objeto manipulado pelas circunstâncias e passa a ser, finalmente, um sujeito. Desacelere. O mundo não vai parar se você não responder agora. E, curiosamente, o mundo vai te respeitar muito mais quando ele perceber que você não é facilmente acessível, que você tem um critério, um valor e, acima de tudo, um domínio sobre a sua própria presença. A quietude é, em última análise, a prova de que você não está à venda para as opiniões alheias. É a marca de um homem que descobriu que nada no exterior vale mais do que a ordem que ele construiu dentro de si. Se você chegou até aqui, obrigado por dedicar alguns minutos de silêncio a esta reflexão. Em um mundo onde todos gritam para serem ouvidos, a decisão de ouvir a si mesmo é um ato radical. É um ato de desobediência civil contra o espetáculo constante em que fomos transformados. Se este vídeo fez sentido para você, considere deixar seu like. Isso ajuda o canal a alcançar outras pessoas que também estão tentando encontrar clareza em meio ao barulho constante, e que, assim como você, buscam um refúgio de sobriedade e não apenas mais um conteúdo para consumir e esquecer. E se quiser continuar caminhando por reflexões como esta, inscreva-se no Além do Ruído. Aqui, a proposta é simples: pensar com calma, viver com mais consciência e recuperar aquilo que o mundo tenta nos roubar todos os dias, a nossa atenção. Não se trata de acumular conhecimento, mas de organizar a vida para que a essência volte a ter espaço para respirar. Agradeço por sua companhia nesta jornada de introspecção. Que o silêncio de hoje seja a base da sua força amanhã.
A verdadeira liberdade não está em fazer o que se quer, mas em não ser obrigado a fazer o que o impulso exige. A arte de não reagir é o primeiro passo para o domínio próprio. Saia do ruído. Volte ao essencial.